Oi, eu sou a Gabriela Araújo e eu vou falar sobre as conjunções. Primeiro eu vou dar uma introdução básica do que são as conjunções. Conjunção é um termo que ela liga duas orações ou duas palavras com o mesmo valor gramatical, como se elas tivessem uma relação. Essas orações, essas palavras, elas vão se complementar para que o significado delas tenha algum sentido. E dentro das conjunções, nós temos as conjunções coordenativas e as subordinativas. Eu vou explicar mais a fundo o que é cada uma, começando pela coordenativa. E é essa coordenativa que vai ligar as duas para que elas tenham um pouco mais de sentido. Dentro das coordenativas, nós temos vários grupos, como, por exemplo, as conjunções aditivas. Elas exprimem soma e adição de pensamentos, como, por exemplo, e, nem, não, só, mas também, não, só e como também. A gente colocou um exemplo aqui no PowerPoint. Ana não fala nem sente. Esse nem, ele é uma conjunção aditiva. Nós temos as conjunções adversativas. Elas exprimem uma oposição, contraste, compensação de pensamentos. Por exemplo, mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Nós colocamos outro exemplo aqui. Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Todavia é uma conjunção de contraste, do contrário. Enfim, é isso. Temos as conjunções explicativas. Elas mostram uma razão. Nós colocamos vários exemplos aqui de conjunções. Que, porque, assim, pois, quando vem antes do verbo. Portanto, por conseguinte. Nesse exemplo aqui, não choveu porque não está molhado. O porquê, nessa ocasião, ela é uma conjunção explicativa. Nós temos as conjunções alternativas. Elas exprimem uma escolha de pensamentos. Então, ou, já, já, ora, quer, seja. Tudo são exemplos de conjunções alternativas. Nesse exemplo, ou você vem conosco ou você não vai. Esse exemplo é uma conjunção alternativa. Nós temos as conjunções conclusivas, que elas exprimem uma conclusão de pensamento. Por exemplo, logo, contudo, portanto. Por exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. O portanto, no caso, ele é uma conjunção conclusiva. A função das conjunções subordinativas é ligar uma frase à outra, porém a segunda frase, se você tira a frase principal continua fazendo sentido. É como se a segunda frase, que estaria ligada à primeira, ela fosse coadjuvante, digamos assim. Dentro das subordinativas nós temos mais grupos. Temos as conjunções integrantes. Elas introduzem as orações subordinadas com uma função substantiva, por exemplo, o que e o se. Como, por exemplo, quero que você volte já, não sei se devo voltar lá. Esse que e o se, eles estão dando mais uma característica de substantivo do que de um pronome. Nós temos as conjunções casuais, que elas dão uma ideia de causa. Temos aqui o que, porquê, como, pois, visto, que, já que, uma vez que. Por exemplo, não fui à aula porque choveu. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Esse porquê e o como, eles estão dando uma explicativa. Eles estão explicando, é a causa do porquê a pessoa não foi à aula. Então, são conjunções casuais. As conjunções condicionais, elas vão dar uma ideia de hipótese. Elas são caso, contanto que, salvo se, desde que, a não ser que. Por exemplo, se não chover, irei à praia. Ela está dando uma hipótese. É uma ideia principal e a hipótese dela acontecer realmente ou não, entendeu? As conjunções conformativas, elas mostram acordo, uma concordância de um fato com o outro. Como, por exemplo, segundo, como, conforme. Por exemplo, cada um colhe conforme semeia. As conjunções temporais, elas vão dar uma ideia de tempo. Por exemplo, logo que, antes que, quando, assim que, sempre que. Uma frase, quando as férias chegarem, viajaremos.
Temos as conjunções finais. Elas iniciam orações subordinadas que exprimem uma finalidade, a fim que ou para que. Por exemplo, estamos aqui para que ele fique tranquilo. É uma finalidade. As conjunções proporcionais elas vão indicar uma simultaneidade. À medida que a proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. Como, por exemplo, quanto mais trabalho, menos recebo. Oi, eu sou a Isabela Fani e eu vou falar das preposições. Bom, A preposição, ela é a palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação, da onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. Por exemplo, preposição de lugar. O navio veio de São Paulo. Preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila. Preposição de tempo. Por 2 anos, ele viveu aqui. Preposição de distância. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. Preposição de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. Preposição de instrumento. Ele cortou a árvore com o machado. Preposições de finalidade. A praça foi enfeitada para a festa. Classificação. Preposições essenciais. São as palavras que só funcionam como preposição, a saber, a, ante, após, até, com, contra, de e vários outros. Preposições acidentais. São as palavras de outras classes gramaticais que em certas frases funcionam como preposição, que são essas: afora, como, conforme, consoante e muitas outras. Locuções prepositivas. A locução prepositiva é formada por duas ou mais palavras com valor de preposição, sempre terminando por uma preposição. Por exemplo, abaixo de, acima de, a fim de e vários outros. Combinação. É importante notar que em algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. Quando na junção dos termos não houver perda de elementos fonéticos, teremos uma combinação. Por exemplo, ao. A mais O forma ao. Aos. A mais os forma aos. Aonde. A mais onde forma aonde. Contração. Quando da junção da preposição com outra palavra houver uma perda fonética, teremos a chamada contração. Por exemplo, do, de mais o, dum, de mais um e vários outros. Crase. Toda a fusão de vogais idênticas forma uma frase. Por exemplo, a, que é a contração da preposição a mais o artigo a. Aquilo. A contração da preposição a mais a primeira vogal do pronome aquilo. Na língua cotidiana, falada ou escrita, aparecem as reduções pra, para a e pro, para o. Essas palavras não pedem acento, já que se trata de palavras átonas. Exemplo: este é um país que vai para frente. Vá para casa e não pro botequim. Oi, eu sou a Beatriz Zende e vou falar um pouco sobre advérbios. Bom, o que são os advérbios? Eles são palavras que acompanham o verbo mudando seu sentido. Vamos ver alguns exemplos. Cheguei cedo é um advérbio de tempo. Ele escreveu depressa, advérbio de modo. Eu estou aqui é um advérbio de lugar. Os advérbios também podem se relacionar com adjetivos e também advérbios. Alguns exemplos. Essa cor é menos feia. O advérbio é menos que caracteriza o adjetivo feia. Outro exemplo. Ele se saiu muito bem. O advérbio muito caracteriza o advérbio bem. Aqui no cantinho esquerdo, nós podemos ver as formas que os advérbios podem ser classificados: lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação, negação e interrogativo. Com o advérbio de lugar, nós usamos eles para caracterizar o lugar ao qual o verbo se refere. Aqui nesse quadrinho roxo podemos ver
podemos ver esses advérbios. Aqui alguns exemplos. Para chegar ao meu destino, tive de virar à esquerda. A caixa está guardada dentro do guarda-roupa. Aguarde-me aqui. No advérbio de tempo, a gente dá noção temporal, período de tempo aos verbos. E nele, nós usamos essas palavrinhas que estão no quadrinho rosa. Vamos ver alguns exemplos. Ontem fomos à pizzaria. Ela chegou tarde demais. Eu sempre gostei de você. No advérbio de modo, indicamos a maneira como a ação dos verbos foi executada. Junto com algumas palavras que a gente encontra nesse quadrinho rosa que a gente usa para esse advérbio, a gente tem algumas com o sufixo mente. Vamos ver alguns exemplos de advérbio de modo. Voltei rapidamente para casa. Abri a porta lentamente. Este texto foi mal escrito. Advérbio de intensidade. A gente caracterizamos a intensidade de ação verbal ou da qualidade do adjetivo, ou mesmo de outros advérbios. Alguns exemplos. Durante a aula, o aluno falou demais. Eu quase consegui a nota máxima. Ele se saiu muito bem. Advérbio de dúvida. Usamos palavras que enfatizam o sentido de dúvida. Exemplos. Talvez consiga chegar a tempo. Eu provavelmente serei contratado. A aula possivelmente começará às 8 horas. Advérbio de afirmação. Reforça o sentido da afirmação. Algumas palavras como claro e positivo podem ser classificadas como advérbio dependendo do contexto, mas é necessário atenção aos casos. Vamos ver alguns exemplos. Certamente irei à aula amanhã. Sim, eu estou sabendo de tudo. Ela é realmente a melhor opção para a vaga. Advérbio de negação. Já falando óbvio, ele reforça o sentido de negação. Em contextos específicos, palavras como negativo, nenhum, nunca, jamais e entre outras, podem ser classificadas como advérbio de negação, mas também é necessário atenção a alguns casos. Exemplos. Nunca me chame de novo para vir aqui. Jamais voltarei àquele restaurante. Não, eu prefiro frutas. No advérbio de interrogativo, aqui a gente pode ver as palavras que a gente usa para esse advérbio. E aqui os exemplos. Na verdade, o advérbio interrogativo são aqueles que iniciam uma pergunta e são usadas essas palavrinhas do quadrinho rosa que eu acabei de falar. E são 4 tipos de advérbios interrogativos: o de lugar, tempo, modo e de causa. Aí vamos ver alguns exemplos. Não sei por que você disse isso. Aonde você vai? Quando voltaremos à praia? Alguns advérbios são variáveis em grau, o que significa que pode variar na intensidade. Essa variação pode ser de grau comparativo, que em grau comparativo pode ser de igualdade, superioridade e inferioridade, ou grau superlativo, que pode ser analítico ou sintético. Analítico seria quando um advérbio acompanha outro para afetar o seu grau. E sintético seria o advérbio que tem seu grau afetado pelo sufixo que altera a palavra. Então, vamos ver alguns exemplos de grau comparativo. Ele chegou tão tarde quanto o colega. Esse exemplo aqui é de igualdade. Ele chegou mais tarde que o colega. Esse aqui é de superioridade. Ele chegou menos tarde que o colega. Inferioridade. E aqui de grau superlativo. Cheguei muito cedo. Analítico. E cheguei cedíssimo. Sintético. Locução adverbial. As locuções adverbiais são quando 2 ou mais palavras se juntam para ter o valor de um advérbio. Elas são coisas classificadas do mesmo modo que os advérbios. Elas são classificadas do mesmo modo que os advérbios, mas aqui do lado esquerdo podemos ver só alguns exemplos, que é de lugar, que uma palavrinha aqui de exemplo, de perto, tempo, de noite, afirmação, por certo, e modo em geral. Aqui temos alguns exemplos de palavrinhas. Certamente ele será eleito. O certamente é um advérbio.
E na outra frase abaixo está escrito: com certeza ele será eleito. É uma locução adverbial. Ele falou claramente. É um advérbio. E embaixo está: ele falou com certeza. É uma locução adverbial. As interjeições são palavras ou expressões que correspondem às diversas emoções do escritor ou do emissor, como, por exemplo, felicidade, alívio, medo, espanto, entre outros. As interjeições são determinadas com sentido variado e podem possuir significados diferentes, mesmo que sejam variantes da mesma palavra. Como, por exemplo, infelizmente não passei no vestibular. Ou, como seu vestido é lindo. As duas frases possuem a mesma palavra, mas com sentidos diferentes. A primeira frase possui o sentido de desapontamento e a segunda de admiração. As interjeições podem ser divididas em 3 categorias: exclamativa, interrogativa e onomatopaica. Agora eu vou dar alguns exemplos de interjeição. Interjeições interrogativas. Amanda, você também vai com a gente? Maria, quando você viu os meus sapatos, hein? Que eu não vou falar com ele. Acredito que ela já deve estar lá. Interjeições exclamativas. Credo, que frio que está fazendo lá fora. Perdão, sente aqui. Silêncio, a palestrante está tentando falar. Chega, vou pedir providências para a gerente do banco. Interjeições onomatopáticas. Tomaríamos, que bom chamarão hoje, tchê. Eita, a garrafa com água caiu. Ué, você tem mesmo 96 anos? Interjeições. Os sentimentos de emoções expressados através das interjeições adquirem os seguintes semelhantes: advertência, desejo, concordância, saudação, animação, aversão, impaciência e afugentamento. Interjeições, locuções interditivas. As locuções interditivas são formadas por 2 ou mais palavras que também expressam diversas emoções. Macacos me mordam, que gorila gigante. Queria uma viagem para o Caribe, quem me dera. Cruz credo, a cidade ficou tão deserta nesse feriado, puxa vida, achei a prova muito difícil. Exemplos de quadrinhos, de interjeições no quadrinhos normalmente são usados em, por exemplo, os quadrinhos da Turma da Mônica, ou, por exemplo, da Malfada, ou do Kevin, aqueles quadrinhos que nós encontramos nos gibis, jornais, ou também nos livros de português.